Olá, queridos amigos da TV A Caminho da Luz, do CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, mais um dia em que aproveitamos a oportunidade para juntos estudarmos o livro Voltei, ditado pelo espírito de irmão Jacó, ou Frederico Figner, pelas mãos de Chico Xavier. Que possamos extrair do item de hoje, que possamos mergulhar nas informações que o Espírito amigo nos deixou e automaticamente visualizarmos o mundo espiritual, em que gradativamente estamos penetrando no desconhecido e vamos conhecendo-o, sabedores de que é um conhecimento ilimitado e que o Espiritismo nos lança algumas verdades dentre milhares que existem no mundo maior. O item de hoje que veremos é visitas fraternas, diz o Espírito amigo. Enlevado e ditoso, com a assistência fraternal de que era objeto, recebi na segunda noite 2 visitas agradáveis e preciosas. Guilom e Chútel vieram abraçar-me. Então são 2 personagens conhecidos por todos nós os espíritas. Guilom Ribeiro, dirigente da Federação Espírita Brasileira, tradutor da obra de Allan Kardec, poliglota, foi assessor do senador Rui Barbosa, era um homem muito culto. E Chútel, Caibar Chútel, numa cidade até próxima aqui de Itapira, Matão, foi um outro desbravador do espiritismo, foi um outro campeão na propagação da mensagem espírita. Foram 2 ícones nos primórdios do espiritismo aqui nas terras brasileiras. Então eles foram visitar o amigo. Guilom já apareceu em capítulos anteriores. Guilom já era de conhecimento de Frederico Figner. Agora, Chútel é a primeira vez nesta obra que nós estamos vendo a sua participação. Lembrando que Chútel, ele fundou um centro espírita, ele tinha revista de espiritismo, ele foi um bandeirante do espiritismo no estado de São Paulo, principalmente na região de Matão. Esses personagens é sempre muito bom nós revivermos a sua história. É comum nós deixarmos cair no anonimato. É comum nós vermos um nome como Guilom Ribeiro e associarmos apenas o trabalho que ele teve na tradução da codificação. Ou nós vermos Chútel e lembrarmos da casa que ele fundou em Matão. Não, são personagens que enfrentaram muita resistência, numa época em que o Brasil, predominantemente católico, muitas dificuldades. Hoje é mais fácil ser espírita. Ainda há preconceito, ainda há muita confusão, centro espírita, tenda de Umbanda, as religiões de matrizes africanas. Então muitas pessoas colocam como sendo tudo a mesma coisa. Hoje ainda há o preconceito, hoje ainda há a intolerância religiosa, mas naquela altura a perseguição era muito maior do que é hoje, as lutas, os conflitos. E esses 2 personagens, que foram bandeirantes do espiritismo aqui no Brasil, foram visitar o amigo. Vamos ver o que saiu desta visita fraterna. Prestei muita atenção à presença e à palestra de ambos.
de modo a não ser impreciso em qualquer notícia que me fosse possível transmitir aos companheiros terrestres. Estavam como que remoçados e profundamente felizes. Recordemos que os espíritos continuam no além-túmulo, tendo uma vida natural. As amizades, os reencontros, as visitas fraternas, o contato, a permuta, a troca de experiências. E para Frederico Figner foi um motivo de muita alegria receber os dois naquele pouso reconfortante em que eles se encontravam. A palestra caminhava naturalmente e ele percebeu que os dois visitantes estavam remoçados. Isso também é uma outra informação clássica dentro da literatura espírita. Muitos podem perguntar, todo espírito pode rejuvenescer? Evidente que não. Vai do grau evolutivo, dos méritos, não entra a questão religiosa. Aí é independente se é uma pessoa da religião A, B, C, não importa. Mas o que importa é se tem méritos para tal objetivo. Do contrário, nós sabemos que permanecerá do mesmo jeito, quando não transforma o seu perispírito em monstruosidades, como André Luiz nos narra em várias de suas obras. Continua: auréolas de tênue luz e risada acentuavam-lhes a simpatia irradiante. Indagaram, bem-humorados, de minhas impressões iniciais na experiência nova, e quando comecei a relacionar as surpresas, notei que faziam o possível por arrebatar-me o pensamento aos negócios e assuntos de só menos importância. Então, quando eles perguntaram a impressão que ele estava tendo naquela região, naquela nova realidade, é natural que ele fizesse um paralelo quando estava encarnado e agora sem o corpo físico. Mas os espíritos amigos que o acompanhavam deixaram muito claro a ele que o importante não era as impressões que ele trazia da Terra, e sim se habituar àquela nova região. A vida é feita de hábitos. A leitura é um hábito, conduzir um carro se torna um hábito. A nossa vida ela é formada pelos hábitos. Reclamar, lamentar, questionar fora de propósito, pensarmos o que é improdutivo, também são hábitos que alimentamos. Então, quando eles perceberam que Frederico Figner estava caminhando para este campo, eles já procuraram mudar o teor da conversa. Eu me recordo que Chico Xavier dizia que nós não temos mais de 10 minutos sem cairmos nos assuntos como política, fofoca, maledicência, reclamar de algo, elencar algo que esteja faltando. Nós temos até 10 minutos de conversas boas. Aí, de repente, já muda para um desses caminhos assim. Então, se eu quero ir para um lugar bom no mundo espiritual e, naturalmente, conviver com espíritos nobres, uma dica que eu dou e que eu procuro executar: mudar a faixa pensamento e mudar a forma do nosso diálogo. Quando eu chego no mundo espiritual e não me preparo adequadamente, eu passo a ter uma dificuldade de ter que, no mundo espiritual, fazer um treinamento que eu poderia fazer quando já encarnado. Então, mudar, antes de eu pensar em reclamar, vamos achar a solução. Antes de eu pensar em ver que tudo está perdido, que olha o caos que está, por mais que seja um caos realmente, é não supervalorizá-lo, para não cair em contradição com o que falamos numa prece, com o que aprendemos no estudo espírita. Fazer o bem
também é mudar a forma que interagimos com as dificuldades. Fazer o bem não é simplesmente ajudar o indigente, não é simplesmente ajudar o faminto, não é simplesmente ajudar o colérico. Caridade também se faz com boas conversas, com bons pensamentos. Hoje, nós chegamos nos locais, repare o teor negativo das conversas. Abrimos uma rede social, vamos ver um Facebook, vamos ver um Instagram, vamos ver um TikTok ou qualquer rede social. Ou é sensualidade, ou é política, ou é coisas que não agregam em nada. Às vezes a gente fica 1 hora numa rede social para salvar uma postagem edificante. O resto é todos esses quesitos que eu mencionei há pouco. Como é que eu vou encontrar bem-estar vendo um Facebook na atualidade? Eu tenho direito, mas aí a pessoa fala assim, eu não sou feliz. Aí o filme que assiste é violento. A rede social campeada de coisas que não trazem nada. A vida por si só já é marcada por muitas lutas. Como eu vou encontrar felicidade poluindo a minha mente, poluindo os meus olhos, poluindo os meus ouvidos, não mudando a forma pensamento e os diálogos que eu tenho? Aí chega no final de uma semana, não estou feliz, não estou alegre, parece que a vida não vai para frente. Lembremos, não dependemos dos outros para sermos felizes. Os outros complementam a nossa felicidade. A felicidade ela tem que partir de cada um de nós. Então, eu chego no mundo espiritual, desencarno. Tenho a honra de ver um Dr. Bezerra, de ver um Guilom Ribeiro, de ver um Schutel, de ver um Frederico Figner. Se nós desencarnarmos hoje, que tipo de conversa nós vamos ter com um espírito desse? Vocês acham mesmo, com todo respeito, que eles vão perder tempo em falar conosco de política? Vocês acham mesmo, com todo respeito, que eles vão perder tempo em falar de redes sociais que não agregam em nada, ou de séries? O que nós temos feito frente à nossa própria consciência para aprendermos, vermos e habilitarmos a estarmos em companhia desses espíritos? Hoje eu tenho material para conversar com o espírito zombeteiro. Hoje eu tenho material para isso. Se eu desencarnar no umbral, eu vou estar em casa. Mas se eu aspiro ir para um lugar bom, veja bem, tudo é difícil para nós. Tudo é difícil. Acordamos reclamando da vida. Nem acordamos, já achamos problema. Primeira contrariedade, briga, discussão, xingamento, já fica aquela situação. Como é que nós vamos querer ir para um lugar bom no além-túmulo? Achando que uma vez indo no centro espírita, fazendo comida, dando roupa, já é o suficiente? Quantas vezes eu faço evangelho no lar? Uma. Quantas vezes eu faço uma prece no dia? Uma vez? Quantas vezes eu me esforço em fazer a caridade fora do templo religioso? Porque tem muitas pessoas que fazem a caridade com maestria num templo religioso, na igreja católica, na igreja evangélica, no centro espírita, mas sai desse templo religioso, não sabe fazer a caridade em casa, não sabe fazer a caridade no trabalho, não sabe fazer a caridade na rua, no trânsito. Então, amanhã nós vamos estar diante do mundo espiritual. Qual tipo de pensamento estamos vibrando? Ah, mas o mundo, quando eu vejo, eu reclamo. Nós estamos sempre nivelando por baixo. Ah, mas quando eu vejo, eu já falei também, porque todo mundo está falando.
Ah, quando eu vejo eu já pensei, porque todo mundo pensa. Ah, quando eu vejo eu já agi, porque todo mundo age assim. Nós já percebemos que nivelamos sempre por baixo? É muito difícil eu ver a pessoa que fala assim, André, eu faço a caridade porque eu vejo o exemplo do Chico, mas aquilo toca o meu coração. Eu não vejo. Agora eu vejo pessoas seguindo as outras no caminho equivocado. Então, enquanto não tivermos uma personalidade em que eu vou me isentar de me preocupar com o que o outro pensa, com o que o outro vai falar, com o que o outro vai imaginar, e eu passo a seguir o meu próprio caminho, a minha qualidade de vida espiritual dará um salto imenso. E tudo vai da motivação. Tudo é motivação. Quem tem motivação consegue. Quem tem motivação segue adiante. Veja, às vezes nós olhamos o lado bom de Chico Xavier, não é? A fama, os amigos que ele angariou, as pessoas que estavam do lado dele. Será que nós temos ideia do tanto que aquele homem sofreu de perseguição, de problemas? Será que alguma vez já olhamos a superação dele em nos trazer os mais de 440 livros que ele nos trouxe? As mais de 10.000 cartas consoladoras que ele escreveu, recebeu do além? As centenas de milhares de receitas homeopáticas que ele recebia? Veja, agora, no livro novo que estamos lançando, eu e o meu pai, o próprio Chico dizendo que numa noite era comum receber 800 receitas, ele próprio dizendo, numa noite. Poucos médicos numa semana davam 800 receitas. E o Chico num dia de trabalho, 5, 6, 7 horas a fio, 800 receitas em média. Realmente, quem não conheceu o Chico não tem ideia, isso é impossível, isso é inimaginável. Mas como é que é imaginável uma pessoa escrever 500 livros, escrevendo com lápis, datilografando, mandando pelo correio, recebendo, corrigindo, enviando, numa época que não tinha nada como hoje? O Chico dormia em média 1 hora por noite, 2 horas por noite. E sempre ali com um sorriso. Lógico, ele estava preparado, diferente de mim, diferente de você, ele foi um missionário, mas para nós vermos, ele se preparou para a tarefa. Nós estamos sempre nos preparando, somos os eternos preparadores para o amanhã. Não, é agora. Amanhã podemos ser nós no lugar desses personagens. E como chegaremos no plano espiritual? Continua. Schutel mencionou o júbilo com que se entrega ao serviço de sua rica sementeira em Matão e falou das bênçãos que continua recolhendo na vida espiritual com tanto entusiasmo que francamente lhe invejei a posição íntima. Então Caibar Schutel foi um desbravador do espiritismo aqui no Brasil, foi um grande exemplo numa época de tanto preconceito, numa época com tantas dificuldades que tínhamos, e ele levou adiante uma obra muito séria, uma obra que até hoje o reverenciamos pela sua dedicação. E ele dizia da alegria de continuar no mundo espiritual na região de Matão e, naturalmente, se estendendo pelo Brasil, os exemplos que ele deixou. Hoje nós vamos para a casa espírita, não vemos a hora de ir embora. O orador fala 5 minutos a mais, a gente já fica impaciente. Hoje a gente está numa velocidade tão acelerada, e quando eu falo isso é uma coisa ruim. Hoje em dia as pessoas estão viciadas em vídeos de 15 segundos. Hoje a pessoa vai mandar um áudio e já coloca logo na velocidade 2 do WhatsApp. Só que veja bem, prestando atenção, a gente já não entende às vezes o que a pessoa manda para nós. Imagina numa velocidade alta.
Hoje a vida está assim. Ah, você viu que eu mandei um áudio e em determinado momento do áudio eu falei isso, eu não prestei atenção nisso. A nossa vida está muito acelerada. Hoje chegamos na casa espírita, já com o olho no relógio, e já queremos que os espíritos façam tudo por nós. Aí nós vamos embora, aí chega em casa, a gente nem sentiu a vibração na casa espírita, chega em casa, é aquela briga, acabou de tomar passe, acabou de ouvir o evangelho, e a comida não sai na hora, e os filhos não ajudam em nada, e fulano contribui para que a paz continue distante. Então é a realidade que estamos vendo hoje. É uma realidade triste, é uma realidade que não é uma coisa boa. Eu me lembro quando as pessoas diziam visitar Chico Xavier, da alegria de estar com aquele homem. Hoje as pessoas são tão sem conteúdo que a gente não tem vontade de estar com o outro. Hoje as pessoas são tão superficiais, sem conteúdo intelectual, sem história para contar. Já paramos para analisar? Eu sento com meu avô, de 92 anos de idade. 92 anos de idade. Eu viajei já muito com meu avô. Agora na pandemia não, porque paramos um pouco as palestras fora de Itapira. Eu viajava 5, 6 horas com meu avô, era 5, 6 horas de uma boa conversa. Hoje eu vou conversar com um jovem, assunto para 10 minutos. E meu avô lembrava da infância, lembrava da época do trabalho, me contava histórias que ele viveu. Hoje os jovens não têm o que contar, porque é vida no celular. Hoje o jovem não tem história, porque o que ele passa de história é o que ele vive na escola. Hoje, se eu for conversar com uma pessoa da minha idade, mais nova do que eu, não tem assunto. Não tem o que... Aí chega um determinado momento, sabe o que acontece? A gente fica quieto, cada um põe a mão no celular, tira ali o celular e pronto. Então esse é um problema. Então a gente vai para o centro espírita, já vai com pressa, vai agitado, vai nervoso. A gente vai visitar um familiar, a gente já vai dizendo assim, ó, eu tenho que ir embora, hein? Ó, não posso ficar muito tempo, porque eu tenho compromisso. Então temos percebido que as nossas relações estão muito fora da realidade. E aqui ele diz que no mundo espiritual ele continua com a mesma alegria, com o mesmo afinco. Aí eu fico imaginando, né? O trabalhador espírita não tem alegria e não tem convicção aqui. Nós achamos mesmo que vamos ter alegria e convicção só porque morremos? Ah, agora eu morri. Então agora eu não vou mais ser deprimido, agora eu não vou mais ser triste, agora eu não vou mais ser uma pessoa brava, nervosa, eu morri. Agora eu vou ser uma pessoa do bem, eu vou ser uma pessoa trabalhadora, eu vou estar na casa espírita cedo, à tarde e à noite. Não! Eu serei no mundo espiritual uma continuidade do que eu sou aqui. Se eu não procurar melhorar aqui, não imaginemos que no mundo espiritual, só porque estou sem a vestimenta carnal, mudarei. Continua. Guilom, visivelmente satisfeito, referiu-se ao contentamento com que colabora na extensão dos trabalhos doutrinários sob a orientação de Ismael e mostrou imensa alegria pela possibilidade de prosseguir em espírito junto à esposa e aos filhos queridos, perfeitamente integrados em seu idealismo superior. Demonstrava enorme reconforto por haver readquirido plenamente a visão. Seus olhos, com efeito, permaneciam mais penetrantes, mais lúcidos. Então, conta que no mundo espiritual, aquelas cataratas que ele tinha, em especial no olho direito, que praticamente nada ele enxergava, que aquilo lhe ajudou muito no mundo espiritual. Que ele passou a enxergar novamente, ele passou a ver com perfeição, o que quando ele estava encarnado ele não enxergava. Mas o que me chama a atenção na descrição de Guilom é quando ele fala assim, eu, minhas filhas e minha esposa continuamos deste outro lado, na senda do trabalho.
Veja, eles se uniram por um propósito. Eles se uniram por um objetivo e tiveram a bênção e a alegria de continuar do outro lado no mesmo caminho que eles já estavam aqui. Eles estavam perfeitamente em sintonia com a mensagem que transforma, com a mensagem que eleva, com a mensagem que convida ao crescimento. Por isso que eu sempre digo, se tem a oportunidade de encaminhar um filho a uma religião, se será no centro espírita ou não, não importa. Mas é muito importante dar uma religião ao filho, à criança, ao jovem, ao adolescente. É muito bom quando já tem a oportunidade de ver que a vida não é apenas o que o mundo material pode nos oferecer, que existem outras realidades, outras verdades, além daquelas que aprendemos numa escola ou dentro da nossa própria casa. E Guilom, herdando do seu esforço, herdando da sua dedicação, continuou do outro lado, seguindo os passos que já havia projetado enquanto estava encarnado. E encerra o tema de hoje. Prometeram-me ambos que a breve tempo eu retomaria minhas atividades na doutrinação, explicando que, não longe dali, infinito trabalho nos aguardava a cooperação. Então ali foi informado para ele que tudo tem o seu tempo e que chegaria o momento dele também de seguir o trabalho, de continuar firme no ideal e que o momento ainda não era ali, mas que chegaria. Olha que palavra de esperança, não é? Um homem tão ativo como ele ter que esperar, mas era necessário, era salutar. Isso serve para nós também. Há o momento da colheita, mas há também o momento do plantio. Queridos amigos, estamos encerrando o estudo do livro Voltei, o item do estudo do livro Voltei. Agradeço a todos que têm colaborado com a TV A Caminho da Luz. Deixe neste vídeo o seu gostei, deixe o comentário no vídeo, deixe também a sua inscrição aqui no canal, se inscreva, habilite as notificações e fique por dentro das nossas novidades. Votos de muita paz e até o próximo vídeo.